Olá a todos, eu sou Weber Gonçalves para o site Blender Web. No dia de hoje nós estaremos iniciando então o nosso curso básico acerca do programa Blender 3D. Bem pessoal, nós vamos iniciar falando então sobre a Splash Screen, que é esta pequena janela que vocês veem ao centro então, todas as vezes que nós iniciamos o programa. A Splash Screen nos informa então qual a versão do Blender nós estamos utilizando, neste caso é a versão 2.62, que é a versão mais atual, e esta imagem então ela muda de acordo com a versão do Blender. A Splash Screen se divide então em 3 áreas e possui 4 funções básicas. Na área Links, como não poderia deixar de ser então, nós temos atalhos então para diversos websites relacionados então ao Blender ou à Fundação Blender. Na área Recente, nós temos então acesso aos últimos documentos que foram editados no Blender. Em Interaction, nós poderíamos estar optando por uma versão do Blender para usuários do Maya, que não é o nosso caso. E ainda na área recente, nós temos abaixo o Recover Alert Session, que serve para o caso de ocorrer um desastre, ou seja, você fechar o programa sem querer. Antes de ter salvo o seu projeto, então ele tenta recuperar este projeto. Aqui vale lembrar que o Blender não emite nenhum tipo de pop-up, ou seja, quando você manda ele fechar, ele não vai perguntar se você tem certeza, então você deve estar constantemente salvando o seu projeto. Para ocultar a Splash Screen, basta que você pressione ESC no teclado, ou então clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer área então fora da própria Splash Screen, automaticamente a mesma se fecha. Caso você queira vê-la novamente, você deve vir com o cursor do mouse até o header desta janela, uma janela como nós veremos futuramente. Na realidade, este menu, essa barra de menu, se refere a uma janela chamada janela de informação. Você vai então até o menu Help, com o botão esquerdo do mouse, e opta por Splash Screen, que a mesma vai ser revelada novamente, beleza? Bem pessoal, agora nós passaremos a falar sobre a interface default do Blender, que é a sua interface padrão, ou seja, aquela que você irá se deparar ao iniciar o programa pela primeira vez. No caso, corresponde a esta que nós temos agora no nosso vídeo. Você pode observar então, na parte superior da tela, nós temos a palavra Default, que corresponde então à interface que nós nos encontramos. Default em inglês significa então padrão. Além desta interface, o Blender possui então outras interfaces que são previamente configuradas para que você possa acessá-las então de acordo com as características e necessidades do seu projeto. Ou seja, ao lado da palavra Default, nós temos então este pequeno ícone que é o Choice Screen Layout. Ao clicar nele então com o botão esquerdo do mouse, você vê outras opções neste menu pop-up que se abre, e ao clicar em qualquer uma delas então você alterna entre as interfaces do Blender. Nós temos então uma interface que é utilizada para animação, uma interface para composição, teríamos novamente a interface padrão, que é Default, a interface Game Logic, que pode ser utilizada para criação de games ou animações interativas, uma para scripts, temos também uma para edição, UV, e uma interface para edição de vídeo. Nesse caso, nós estaremos então nos atendo à interface Default, que é então o objetivo deste nosso curso básico. Bem, além desta opção então de modificar suas interfaces a partir deste menu, na parte superior do programa, nós temos também opções por meio da utilização de teclas de atalho. Como vocês verão então, o Blender trabalha muito com atalhos, que torna então seus projetos bem mais dinâmicos e rápidos de serem concluídos. Porém, antes de nós iniciarmos a falar sobre os atalhos, nós precisamos identificar certos elementos. Vamos iniciar então identificando as janelas que compõem esta interface padrão do Blender. Nós temos então na parte superior a janela de informação. Como o próprio nome já diz, um dos seus objetivos é então fornecer informações sobre o projeto para o usuário. Além destas informações, como nós veremos adiante, você tem diversas outras opções através da janela de informação. Note que a mesma, na realidade, trata de uma barra de menu muito semelhante então à barra de menus que vocês encontram em programas como navegadores, como Firefox, como programas como Word, Excel, dentre outros. Este tipo de estrutura então pode ser chamado
cabeçalho ou de header em inglês, e como nós veremos, algumas pessoas também se referem como rodapé. Bem, além da janela de informação, nós temos então a janela 3D, que corresponde a esta área. Ela também pode ser chamada de 3D View ou Viewport. E como nós veremos, é uma janela de suma importância. Ela está incluída então em praticamente todas as interfaces pré-configuradas do Blender, pois ela é que dá acesso a um acesso visual ao desenvolvimento do seu projeto. Você imagine, por exemplo, você modelar uma cena sem acompanhar então em tempo real como a mesma está se modificando então. Seria um tanto quanto inviável. Devemos observar também que a janela 3D ela possui também um header ou cabeçalho, localizado então em sua base. Bem, abaixo da 3D View nós temos uma outra janela, que nós chamamos de Timeline. Esta janela ela serve então juntamente com outras para trabalhar com animações. A Timeline também possui em sua base então um header ou cabeçalho. Na direita da 3D View nós temos então esta pequena janela que se chama Outline. Ela possui também um header, um cabeçalho, sendo na parte superior, e essa janela serve basicamente para organização da nossa cena. Futuramente nós veremos então algumas formas de trabalho com essa janela. Abaixo do Outline nós temos esta outra janela que se chama então janela de propriedades. Ela possui o seu header então na parte superior da janela, ou seja, daí nós percebemos que a maioria dos programas possui então o seu header ou cabeçalho na parte superior. Já no Blender isso vai depender então do tipo de janela. Nós poderemos ter os headers tanto na parte superior, no caso do Outline e da janela de propriedades, como na sua base, como é o exemplo aqui da 3D View e da nossa Timeline. Porém, nós temos uma opção então de modificarmos a posição deste header, pois como nós passaremos a ver agora, a interface do Blender é totalmente customizável, ou seja, você pode adaptá-la então às suas necessidades ou ao seu gosto pessoal. Antes de prosseguirmos então, vamos utilizar um dispositivo visual para que você possa então novamente conferir as janelas que compõem a interface padrão do Blender, para que também não reste nenhuma dúvida então que nós possamos prosseguir normalmente no nosso tutorial, beleza? Bem, agora nós veremos as formas que você dispõe então para manipular a posição desse header, ocultá-lo ou revelá-lo. Para ocultar o header, você deve então aproximar o cursor do mouse da área limite entre o header e a sua respectiva janela. Quando o cursor do mouse trocar então para o formato de duas setas opostas na cor preta, você clica com o botão esquerdo do mouse, mantendo o mesmo pressionado, você arrasta para baixo então e você oculta o mesmo. Note que ao ocultar o header, fica então em seu lugar um pequeno símbolo de soma. Para revelá-lo novamente, você clica com o botão esquerdo do mouse. Você deve ter notado que na parte superior direita da 3D View nós também temos um símbolo de soma, mas, como nós veremos logo adiante, não se trata então de um segundo header. Ou seja, este sinal de soma indica que neste local existe uma barra que está oculta. Para revelar a mesma, então, nós podemos clicar sobre este ícone. Porém, como nós veremos também, existem atalhos para que você possa fazer isso, e também pode fazer a partir do header da 3D View, mas nós veremos logo adiante. Para você levar o header da 3D View para a parte superior, por exemplo, você coloca o cursor do mouse sobre uma área vazia, clica com o botão direito do mouse e escolhe Flip to Top. Ele passa para a parte superior. Para levá-lo para baixo, de forma análoga, você posiciona o mouse numa área vazia do mesmo, clica com o botão direito do mouse, desta vez você vai escolher então Flip to Button, beleza? Agora que conhecemos os headers e sabemos manipulá-los, vamos passar a trabalhar especificamente com as janelas. Uma janela no Blender normalmente é composta por uma área de trabalho, um header, barras e painéis, sendo que as barras também podem possuir painéis. Porém, nem toda janela possui uma área de trabalho, como é o caso então da janela de informação. Quando nós iniciamos o Blender então, ele já possui revelado então uma barra que fica do seu lado esquerdo. Esta barra, que é chamada de barra de ferramentas ou Tool Shelf, ela é composta então de vários painéis. Os painéis eles são representados então por estas pequenas setas. Quando ela está direcionada para baixo, o painel está revelado ao clicar com o botão esquerdo sobre o mesmo. Então,
este painel fica oculto. Clicando novamente, você revela. À direita da 3D View nós temos também uma barra, que se chama barra de propriedades. Ela inicia junto com o programa estando então oculto. Para revelar a mesma, você pode clicar sobre o sinal de soma, localizado na parte superior direita da 3D View. Porém, existem outras duas formas de ocultar ou revelar: a barra de propriedades e a barra de ferramentas, que é então, no caso, como nós conhecemos, a Tool Shelf. Uma delas é vindo com o cursor do mouse no HID da 3D View, clicando em View, e aqui você tem duas opções, então, Tool Shelf e Property. Como no caso a Tool Shelf já está revelada, se você clicar neste campo, você oculta mesmo. Clicando novamente, você revela. O mesmo então com relação à barra de propriedades, que aqui ela é denominada como Properties. Beleza? A outra maneira seria mediante a utilização de teclas de atalho. Desta maneira também, como está disposta a nossa interface, fica bastante fácil de você perceber que no caso a nossa janela de propriedades, a nossa outline, ela tem então uma parte delas encoberta. Ou seja, como você faria para acessar essa parte que fica mais à direita, na extremidade da janela? Você pode então modificar o tamanho de qualquer janela dentro do Blender. Para tanto, basta que você aproxime o cursor do mouse da área limite entre duas janelas, até que ele modifique então para uma forma de duas setas opostas na cor negra. Você clica então com o botão esquerdo do mouse e arrasta para a esquerda ou para a direita para poder modificar então o tamanho desta janela. Bem, observe que quando nós tentamos modificar o tamanho da outline, automaticamente então a janela de propriedades acompanha. Isso porque no Blender as janelas só podem ter dois formatos, ou um formato quadrado ou retangular. Desta maneira, é claro que se você pudesse, por exemplo, levar para a direita apenas a outline, esta área seria ocupada então pela 3D View e ela assumiria um formato diferente de um quadrado ou de um retângulo, e isso então não é possível. Você também pode estar alternando o tamanho de uma janela, tanto na vertical quanto na horizontal. Bem, agora para complementar então a nossa abordagem sobre a manipulação de janelas, nós veremos como subdividir uma janela e como unir a mesma. Vamos então ocultar o nosso Tool Shelf e observe que na parte superior direita da 3D View nós temos então este pequeno símbolo em forma de uma pirâmide, que ao colocar o cursor do mouse sobre o mesmo, então o nosso cursor muda seu formato, então ficando como um formato de soma. Este símbolo então ele está em todas as janelas, tanto na parte superior direita quanto na parte inferior esquerda. Ao posicionar então o mouse sobre este ponto e ao clicar com o botão esquerdo do mouse mantendo o mesmo pressionado, você pode arrastar o mouse, você subdivide a janela. No caso eu puxei na horizontal, eu fiz uma divisão então horizontal. Se eu segurar, pressionar o botão, mantendo o mesmo pressionado, puxar na vertical, eu vou fazer então uma subdivisão na vertical. Agora nós veremos então como unir novamente estas janelas. Antes, porém, façamos algumas observações. Observe que neste caso nós temos três janelas 3D View. Porém, estas janelas então na realidade correspondem à mesma. Apenas o que você tem aqui é uma visão por um ponto de vista diferente. Notem que se eu movimentar então o meu cubo em uma delas, ele automaticamente se movimenta nas outras, porque como eu disse, então trata-se do mesmo objeto. Bem, para unirmos então estas janelas, elas devem ter o mesmo tamanho, logo essa da esquerda não poderá ser unida a nenhuma das da direita. Vamos unir primeiro estas duas e depois a da esquerda. Para tanto, você posiciona o cursor do mouse no mesmo ponto onde você posicionaria para subdividir a janela, pressiona o botão esquerdo do mouse, mantém o mesmo pressionado e arrasta. Observe que aparece uma seta. Se eu movimentar o mouse para cima, segurando o botão esquerdo do mouse, se modifica então a direção da seta. Se você quiser cancelar, você clica com o botão direito do mouse, se não, você escolhe a direção e solta então o botão, que automaticamente ocorre a união. A mesma coisa nós podemos então
fazer com a outra, pois neste caso elas já estão no mesmo tamanho. Bem, agora nós veremos outra técnica de subdivisão e união de janelas, chamada Split e Join Area. Para tanto, você aproxima então o cursor do mouse da área de divisão entre duas janelas, até que ela mude o seu formato para duas setas opostas de cor negra. Clica com o botão direito do mouse, vai aparecer uma pop-up então, e você escolhe Split Area. Observe que nós clicamos na divisão vertical entre duas janelas e surge uma linha na horizontal. No caso, se nós clicarmos na divisão entre duas janelas horizontais, vai ocorrer exatamente o inverso, vai surgir uma linha na vertical. Esta linha serve então para você posicionar o local onde vai aparecer a subdivisão. Você escolhe o local e clica com o botão esquerdo do mouse, que ali neste ponto aparece então a subdivisão. Agora nós faremos uma na horizontal. Se você quiser cancelar, você clica com o botão direito do mouse. Clicamos com o esquerdo para confirmar. Para unir estas janelas então, você poderia arrastar, como nós vimos na primeira técnica, ou posicionar novamente o cursor do mouse na linha limite entre duas janelas, clicar com o botão direito do mouse, sendo que nesta pop-up que irá aparecer agora, você escolhe Join Area. Vai aparecer a seta então, e você pode movimentar o mouse indicando a direção que você quer que ocorra a união. Se quiser cancelar, botão direito do mouse; se quiser confirmar, botão esquerdo. Beleza? Bem, por hoje era isso que nós tínhamos então para poder ver. Possivelmente nos próximos vídeos tutoriais um ou outro assunto se repita, mas isto é necessário, pois é um curso básico e é bom até para você poder então ir se acostumando então com os comandos e com as manipulações mais usuais então no ambiente 3D do Blender. No caso de alguma dúvida, você poderá estar entrando em contato então, que o mais brevemente possível nós estaremos, na medida do possível, tirando essa sua dúvida. Espero que o tutorial tenha sido útil e nos encontramos então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.